capítulo 3, versículo 22 da primeira epístola de Pedro. Quem achou, diga amém. Amém. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Amém? Que Deus fale aos nossos corações. Está dizendo que quando Jesus foi assunto ao céu, aqui ficou testificado que a ele foi entregue por parte de Deus o Pai. A ele foi entregue por parte de nosso grande Deus autoridade, poder, sobre o quê? Sobre potestades, sobre principados. Aqui não está dizendo que é principados e potestades do bem ou do mal. Todos os príncipes dos céus, anjos, arcanjos, serafins, com todo respeito à testemunha de Jeová. Há um grande equívoco na interpretação da testemunha de Jeová. Eles consideram Jesus um dos anjos de maior poder do céu. E a Bíblia diz que não, que Jesus é Deus que se fez carne. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada foi feito sem ele, porque ele é a luz do mundo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um, é uma santa trindade. Não há maior ou menor, há manifestações diferentes. Eu sou o marido da pastora Márcia, eu sou o filho do pastor Roberto, eu sou o pai do Davi, mas eu sou um em 3 manifestações: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo inicial diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá nos primeiros capítulos 1 e 2 da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senão ele diria: eu faço o homem a minha imagem. Mas Deus disse: façamos. Era uma trindade. Portanto, você tem que entender que se lutar contra o inimigo, pensar em lutar contra um Deus já é difícil, uma trindade é impossível. Amém, igreja? Portanto, nós temos aqui um Deus soberano, um Deus que nos foge palavra para referenciá-lo. Deus é único, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não sofre mutação com o tempo, ele não envelhece, não caduca, não perde a memória, não esquece. Ele sabe há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, quando ele resolveu te projetar, quando ele resolveu te criar. E a Bíblia diz que na sua onisciência, ele viu lá na frente o dia que você haveria de nascer, porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente porque ele pode viajar no tempo, ele pode ir para o futuro e para o passado. Deus é atemporal e ele é onipotente, porque não há poder no céu, na terra, nem debaixo da terra. Aqui diz: então lhes foi subordinado anjos, potestades e poderes. Todos os anjos, todo ser vivente que existe no céu e no universo está debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo ser vivente, todo ser que respira, todo ser espiritual. E aqui na terra, as forças espirituais do mal, principado, potestade, demônio, espíritos malignos, não importa que nome deem, espírito do mal, espírito maligno, Exu caveira, bruxaria, espírito de satanismo, não importa. A Bíblia chama de demônios, Satanás e seus demônios. São poderosos para fazer o mal? São. Fazem coisas terríveis? Fazem. Ele teve a coragem, Satanás, de se deparar diante de Deus e tentar se fazer igual a Deus. E Deus o abateu. E Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Portanto, ainda que o inimigo tenha poderes, ele não é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Coríntios: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século não está falando de Deus supremo. Na Bíblia está Deus com letra minúscula, está se referindo a Satanás.
o Deus desse século, ele teve a ousadia de chegar diante de Jesus e dizer: vê os reinos desse mundo, todos me pertencem. Por que ele dizia isso? Porque ele era proprietário da terra do Brasil, ele era latifundiário, ele era dono da Torre Eiffel, ele é dono da França, da Europa? Não. Quando ele falou para Jesus, os reinos me pertencem, ele está dizendo porque esses governos, essas sociedades, o sistema de vida de todos os países estão sob o meu domínio, porque eu incito eles a beberem, e eles bebem até cair, eu os instigo a matarem, e eles matam, eu os provoco a fazerem coisas terríveis, e eles fazem. Eles estão sob a minha submissão, eles estão sob a minha autoridade. Por quê? Porque Adão, quando foi colocado à prova lá no jardim, Deus havia entregue a Adão toda a autoridade. Deus disse a ele: Adão, eis aí o jardim, tudo está aos seus cuidados, a menos aquela árvore, não toque naquela árvore, é o dízimo do Senhor. Coma de tudo, não coma daquela árvore, aquela árvore não se pode tocar. Você entende que desde o início Deus separou algo para ele? Mas por que Deus queria uma árvore, se ele tinha todo o jardim? Mas ele deu um jardim para o homem administrar. Isso é teu, comanda, coma, se deleite. Mas para que Deus queria aquela árvore? Para que o homem, ao passar do tempo e ao passar por aquele lugar, vendo aquela árvore, sempre se lembrasse de que ele, homem, Adão, não é o Criador é Deus. Aquilo era um sinal na memória dele, aquilo era uma voz dizendo: o teu Deus está acima de tudo. E a primeira coisa que Adão fez foi tocar na árvore, porque a primeira coisa que o homem quer fazer é tirar Deus da sua memória. Ele quer dizer: eu sou dono do meu nariz, Deus não me manda, e Deus não existe. E para que existir? Não quero nada com ele. Portanto, Satanás chega diante de Jesus e diz: todos os reinos me pertencem. O reino do pecado, da maldade, da malignidade, da iniquidade, tudo me pertence. Então somente se me adorares, te darei todos os reinos. Ele ofereceu para Jesus o que não interessa a Jesus. Primeiro ponto: Jesus não quer reino de pecado. Segundo, ele não tem reino nenhum. Ele vive como uma bola que desce, uma pedra que desce a montanha, até cair no abismo. E Jesus diz: arreda de Satanás, pois somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Deus o investiu, mas Jesus era Deus ou era homem? Se você ler lá no início, o Espírito Santo de Deus veio sobre Maria e disse: Maria, bem-aventurada sois entre as mulheres. Não disse sagrada, disse bem-aventurada. Ela se torna sagrada, ela se torna santa, depois que o ente santo foi gerado nela. Antes, era apenas uma jovem, esperando a vinda do Salvador. Portanto, quando Jesus é gerado dentro dela, eis que a voz diz: eis que o Espírito do Senhor virá sobre ti. E o ente santo que for gerado em ti será o Salvador do mundo. Ora, qual foi o Espírito que veio sobre Maria? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno. Repousou o Espírito Santo em forma de um sêmenzinho. E Jesus foi gerado. Então Jesus era tão humano quanto eu e você. Só que era Deus na forma humana. Por isso ele compreende a minha dor, a sua tristeza, o seu vazio, sua depressão, suas angústias, seus males. Ele entende porque ele viveu nesse corpo, nessa carne. A única diferença dele, para nós, é que ele não cometeu nenhum pecado. E não cometendo nenhum pecado, ele então venceu o pecado. E vencendo o pecado, ele volta ao estágio inicial de Gênesis, quando Adão obedeceu a Satanás, e aí passou a pertencer a Satanás. Todo o seu poder foi entregue a Satanás, que Deus deu a ele autoridade sobre a terra, autoridade sobre tudo. E quando Adão obedece a Satanás, ele entrega para Satanás, aí Satanás começa a governar as nações. Porque a autoridade de Deus dada a Adão, Adão infelizmente entregou para Satanás. Porque você submete a quem você obedece. Você é servo de quem você obedece.
E aí Satanás passa a dominar sobre a face da terra. E aí Deus vai todo um processo de tentativa de restaurar e recuperar o homem, não encontrando um caminho melhor senão mandando um outro Adão. Há 2000 anos atrás Deus mandou um outro Adão. Ou seja, da mesma forma que Adão começou sem nenhum pecado, Deus manda Jesus, Deus se faz carne e habita entre nós, sem nenhum pecado. A diferença do segundo Adão, que é Jesus, para o primeiro, é que o primeiro foi vencido pelo pecado, o segundo venceu o pecado. Você está concentrado no que eu estou falando? E aí Jesus vence o inferno, vence Satanás, vence as trevas. No terceiro dia é assunto ao céu, subiu aos céus. E Deus lhe deu poder e autoridade sobre todos os seres, sobre todo o céu, sobre todos os anjos, sobre todos os príncipes, querubins, serafins, arcanjos, anjos. Deu também autoridade sobre todos os homens e deu também autoridade sobre todos os demônios. Nenhum demônio, por menor, por maior, até o próprio Satanás, tem que ficar de joelho, porque Deus em Cristo é soberano sobre tudo. Se eu fosse você aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Ele é digno. O apóstolo Paulo diz assim, em Coríntios diz, e nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás não é o dono da terra, nem do cosmos, não é o dono dessa igreja, e nem das nossas vidas, porque nós fazemos parte do reino de Deus e somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus, comprado, lavado pelo sangue precioso da cruz, do qual nos fez e sempre nos fará novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, a autoridade pertence ao nosso Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne. Com poder e autoridade, ouça, Jesus expele demônios, cura enfermos, ressuscita os mortos e, por fim, nos ensina como usar também nessa autoridade. Quer vida vitoriosa? Tem uma vida de oração. Não é apenas orar. Eu falo de ministério de oração. Tempo com Deus. Tempo na presença íntima do Senhor. Quanto tempo você gasta na internet, na televisão, no jornal, na novela, na sua programação? Quanto tempo você gasta com outras coisas? São muito importantes essas coisas para você, parece, pelo visto. A pergunta é, quanto tempo você gasta na presença de Deus? Sem nada ligado, sem ninguém, sentado, no cantinho, na varanda, ou na sua sala, na sua Bíblia, lendo algumas passagens, dizendo para Deus, Senhor, fala comigo. A igreja precisa de um chamado à oração. Vida vitoriosa está na vida de oração. E eu digo para você uma coisa, o nosso fim é glorioso. Eu li o final da Bíblia, sabe o que diz? Que nós vencemos. E nós venceremos. E somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Caiu 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigozinho. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O salmista Davi, da sua infância, disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me às águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Aleluia!
Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. O diabo faz tudo que imagina para destruir a sociedade. Mas Deus faz tudo que você e ele nem imagina para salvar essa sociedade. Portanto, a diferença que Satanás faz pela opressão, Deus faz pelo amor. Vinde, filho meu, dai-me o teu coração. A Bíblia diz que Satanás é como ladrão. Ladrão não bate a porta, não toca a campainha. Ladrão pula por trás, arromba a janela. E Satanás é o ladrão. Ele não pede permissão para tu entrar na tua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Quando você acorda, seu filho está drogado. Quando você desperta, a cabeça dele está virada. Quando você imagina, seu casamento está no abismo. Porque Satanás, para destruir, não pede permissão. Ele é ladrão de felicidade, é ladrão de casamento, é ladrão de filhos, de filhas, é ladrão de virgindade, é ladrão de saúde, é ladrão de tudo. Ele veio para roubar. Satanás veio para matar e veio para destruir, mas Jesus disse: opa, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Portanto, queridos, Jesus é o nosso baluarte, Jesus é a nossa garantia, Jesus é o nosso sustento, Jesus é a nossa fortaleza. Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E ainda Isaías continua dizendo: do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer, para fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. E vou mais, Zacarias diz assim: o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ouça, Deus está dizendo que o seu domínio de Jesus, se estende e se estenderá de mar a mar, do rio até as extremidades da terra. Todo planeta aqui pode ter forças malignas, pode levantar demônio, inferno, potestade, Satanás, todo tipo de mal. O Senhor está acima deles. Jesus disse: pisarás a cabeça da serpente e a esmagará, porque a vitória é nossa no poder de Jesus Cristo. Por que temer? Temer o inferno? Temer a Satanás? Temer os demônios? Quando você tem certeza do Deus que está ao seu lado, é Deus soberano, Deus trino, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus glorioso, Deus afaz, benigno, e que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é soberano, sua soberania está sobre tudo. Nele há poder, nele há força, nele há vitória, nele há conquista. Ele tem os seus olhos sobre cada um de nós, tem a sua mão sobre as nossas cabeças. O nosso caminhar não é torto, porque o Senhor aplana a nossa caminhada. Deus é tremendo sobre toda a terra, Deus é tremendo no céu, na terra, debaixo da terra, em todo o universo. Jesus é soberano. Não há principado, não há potestade, não há demônio, não há força maligna, não há poder de vir, nem do passado, nem do futuro, nem de cima, nem de baixo. Não há altura, não há profundidade, não há extensão, não há largura, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu fosse você, aplaudir com toda a sua alma, que Ele é digno, Ele é digno. Mateus capítulo 8, versículo 27 diz: quem é este homem que até os ventos e os mares lhe obedecem? Eu te digo, Ele é Jesus de Nazaré. Ele diz: vento, cessa, mar, aquieta-te. Qual é o vento que está virando a tua vida de cabeça para baixo? Jesus tem poder, e essa noite Ele vai dizer: cessa esse vento. Qual é o mar que está sacudindo o teu barquinho e está te apavorando? Hoje Ele vai dizer: sossega a água, aquieta. Você sairá daqui com a tua alma lavada. Ah, mas eu não sei se todas as coisas vão mudar de repente. Não importa, desde que seu coração mude e saia daqui sem tormento, já é o início da vitória. Porque, irmãos, Davi pegou aquela pequena funda tiradeira, catou
colocou na sua funda. A gente fala tiradeira para entender, mas tiradeira é quando pega duas borrachinhas, né? E coloca uma forquilha e bota uma pedra, a gente... Quando é garoto, quem não brincou com isso? Vende até em loja de brinquedo hoje. Mas naquela época não existia borracha, não existia elástico para poder fazer tiradeira. Era chamada funda. Era duas tiras de couro fininha, como fosse um cadarço. Na ponta tinha um couro igual da tiradeira. E o menino botava a pedra, ou o homem colocava a pedra naquela funda, e ele girava. E ele girava, ele girava, ele girava, ele girava, até que uma das tiras, ele soltava, segurava só a outra. E a pedra era lançada com a força do giro. E você sabe da história, Golias desafiava o povo de Israel, o exército de Israel. E nenhum soldado, nenhum general, ninguém teve coragem. O homem tinha quase 3 metros. O homem era um gigante. O capacete dele tampava toda a cabeça, só tinha uma pequena abertura. Escudo de bronze, as pernas toda coberta daquela malhada de bronze. Um escudo enorme. Não tinha onde mirar para acertar. O homem estava totalmente armado com a sua armadura. Uma espada, a lança dele disse que era com a ponta de um tecelão, como fosse um haste de ferro de uma máquina. E quando Davi ouviu, disse: o que está acontecendo? E todos disseram: menino, os irmãos, vai para lá. Ele disse: o que está acontecendo? Isso, um gigante está afrontando. Mandou que mandasse o nosso maior guerreiro até lá. E quando o nosso guerreiro fosse lá lutar com ele, aquele que vencesse seria dominado. O exército que perdesse, eles disseram, os filisteus muito espertos, né? O inimigo sempre com a sua malandragem. Para que mandarmos um grupo? Estava o exército de um lado e o outro exército de outro. Para que vamos guerrear e morrer tanta gente? Mande um guerreiro, o maior guerreiro de Israel, e mandaremos o nosso guerreiro, e eles vão se degladiar. Aquele que vencer, o exército que perder, o soldado que perder, o exército servirá ao outro. Esperto, né? Quando você tem uma muralha daquela enorme, podia mandar 10, que ele matava os 10 de uma vez. Ia espetar com a lança dele igual fosse churrasco. E ninguém do exército de Deus, de Israel, naquela época, exército de Israel, não de Deus, exército de Israel. Porque é como a igreja tem um povo de Deus e tem um povo que ainda está tentando descobrir quem é Deus. Mas quando você tem consciência de quem é Deus, acabou, você faz parte do exército de Deus. Quando você ainda não tem certeza, você faz parte do exército de Israel. E Davi disse: o que está acontecendo? Disse: é isso que está acontecendo. Mas não vai ninguém. E ele disse: já que ninguém vai, eu vou. Mas era um menino, ruivo. E levaram ele ao rei, disse: não tem ninguém que enfrente com o gigante. E os soldados generais, o único que se prontificou foi esse menino. E o rei deve ter colocado a mão na cabeça: que é isso? Bem, já que não é outro, bota a armadura. O rei mandou botar a armadura dele no garoto. O menino não saiu do chão. E eu não consigo me mexer com isso. Porque quando Deus quer dar a vitória, Ele não dá com a arma do homem, nem com a armadura do homem. Quando Deus dá a vitória, Ele dá com as armas de Deus, espirituais, possuindo a porta do inimigo. São obras espirituais. E Davi tirou aquilo e disse: deixa isso, é isso. Mas você será morto, menino. Ele disse: quando uma ocasião eu cuidava das ovelhas do meu pai, um leão atacou as ovelhas, e eu pulei em cima dele e consegui matá-lo, e livrei as ovelhas do meu pai Jessé. Uma outra ocasião, quando um urso também atacou as ovelhas, Deus me permitiu matar o urso, ainda sendo menino, e salvei as ovelhas do meu pai. Quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar o exército de Deus vivo? O Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, me dará vitória sobre esse gigante. E você conhece a história. Davi foi enfrentar os gigantes, pegou 3 pedrinhas no ribeiro. Quando o gigante viu, se irritou.
E disse ele: que está pensando que eu sou um cão? Para vir contra mim com paus e pedra? E Davi disse: não, eu vou contra ti. E a pedrinha já girando na mão. Eu vou contra ti. Já ouviu falar em pedra batizada no Espírito Santo? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E lançou com toda a força a pedra. A única abertura que tinha era no capacete. Cravou ali, traumatismo craniano. Ele desmaiou na hora. Davi foi lá, pegou a espada do próprio gigante e arrancou a cabeça dele. Deus vai vencer o teu inimigo e será a própria arma do inimigo que vai derrubar o inimigo. Porque o Senhor teu Deus te mostrará o quanto Ele é tremendo sobre toda a terra. A Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas. Salmo diz assim, 72: e todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Salmo 103 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor perante o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Mateus diz: e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam. Mateus 17, capítulo 14, 21. O filho de um homem endemoniado, e o pai se jogou aos pés de Jesus e disse: ajuda-me, ajuda-me. Pediu os teus discípulos, nada puderam fazer, ajuda-me. Pois o mal, quando pega ele, joga ele no fogo, joga na água, rala pelo chão. E Jesus se aproximou e disse: Satanás, Satanás, sai! E o menino foi liberto. E a primeira palavra: Pai. Sabe o que você tem que dizer a primeira palavra? Pai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ouça bem, com autoridade, Jesus ordenava aos espíritos imundos, e eles obedeciam. O povo se maravilhava e dizia: que doutrina é essa? Porque ensina como quem tem autoridade, e até os espíritos malignos se lhe submetem. Para encerrar, que nós temos que participar da ceia. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte. Deixa eu ler para você, não precisa abrir não. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Jesus, antes de subir ao céu, chamou os discípulos, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Ouviu? No nome de Jesus. Quando você se deparar de uma situação qualquer, com alguém manifestando algum espírito maligno, alguma entidade maligna, no nome de Jesus, não é no seu nome, não é no nome do bispo, nem da pastora, não é no nome de nenhum outro santo, nem do Paulo, nem do Pedro, nem do Marcos que escreve isso, nem de Lucas, nem de Maria. Vai usar o nome de Jesus. Porque ele diz: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Não há encantamento contra Israel. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, ouça: não há Deus maior que o nosso Deus. Não há outro Deus, só o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santíssima Trindade, nele está o governo, o poder, a autoridade. Deus te entende, te compreende, porque ele se fez carne, viveu, sofreu, padeceu, sabe o que é sofrer, o que é padecer. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, entendeu a se submeter ao próprio Deus. A Trindade Santa está conosco, e Jesus disse no final: ide por todo mundo, pregai esse evangelho, proclame, anuncie,
Diga o que eu fiz, o que eu faço e o que eu estou fazendo e o que eu quero fazer. Proclame o meu nome, anuncie aos quatro cantos da terra. Diga, o juízo está próximo, Jesus está para voltar, o tempo chega ao fim, as trombetas tocarão e o nome do Senhor estará sendo proclamado em toda a terra. Sopre os ventos sobre os quatro cantos, venha o avivamento, venha a língua de fogo, vem Pentecoste, venha a libertação, venham as curas, venham os milagres, porque Deus está ao teu lado. Cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém, igreja? Nosso Deus é soberano, portanto, você tem essa autoridade, nós temos essa autoridade, vamos continuar usando essa autoridade do Senhor Jesus Cristo. E que a igreja diga: vamos nos preparar agora para a ceia, e que você possa deixar o Espírito Santo fluir na sua vida.